Pronto, estamos de volta aqui pelo Política FC. O pessoal está voltando aqui aos pouquinhos. Vamos lá. Vamos continuar conversando com a capitã da Polícia Militar da Bahia, Alcilene Coutinho, ela que é subcomandante da Ronda Maria da Penha. Sejam todos bem-vindos de volta. Vamos ouvir um pouquinho mais de Alcilene sobre essas questões de enfrentamento à violência contra a mulher. Deixa eu ver a Alcilene aqui. Vamos lá, Alcilene. Ainda não chegou. Aqui você. Prontinho. Alcilene, estou só lhe aguardando. Pronto. Vamos. Esse assunto é um assunto muito vasto. É um assunto muito vasto, que eu acho que iria requerer da gente aqui muito tempo debruçando a respeito de todas as especificidades da Lei Maria da Penha, da atuação da Ronda, dos tipos de violência contra a mulher, as formas de combate a essa violência, mas vamos dar continuidade. A gente estava falando justamente sobre as possíveis causas do aumento dos índices da violência contra a mulher. E aí eu coloquei algumas sugestões aqui para vocês. Se seria o homem que está mais violento, se seriam os mecanismos de defesa da mulher que eles estão cada vez mais eficazes, ou se seria o fato das mulheres estarem mais dispostas mesmo a enfrentarem esse desafio da denúncia contra seus agressores. Então, você estava fazendo um apanhado, falando que, na verdade, é um conjunto de tudo isso. Exatamente. Eu acredito que é um conjunto de tudo isso. Quando há uma tentativa de rompimento desse domínio, a forma de enfrentar é por meio da violência. Então, quando o homem percebe que está perdendo o domínio, o poder, o controle, a forma como foi socializado, como eu disse, foi para empregar a violência. Então, tem isso sim, o recrudescimento dessa violência, pela tentativa de manutenção desse lugar de privilégio, de controle, de domínio. Há também uma expansão no que se refere à rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, e é um desafio da política pública, por exemplo, interiorizar, né? Nós temos uma estrutura mais montada nos grandes centros e nas grandes cidades, aqui mesmo na Bahia, mas ainda é um desafio quando nós nos referimos a cidades menores. Essa estrutura não assume o estado todo, né? Isso. A gente, por exemplo, precisa expandir casa-abrigo quando há necessidade e a mulher não tem onde ficar e precisa de uma casa-abrigo, que é um serviço previsto, né, na política de enfrentamento à violência contra as mulheres. A gente ainda tem uma quantidade pequena de casa-abrigo. Então, é um desafio da política pública expandir. Travou aqui para mim, Alcilene. Oi, o áudio, não consegui entender o que você disse. Não consegui entender, não. Travou aqui para mim. Há um desafio. Você consegue mudar? Ainda não. Você não consegue mudar, não, de Wi-Fi para sua internet 3G? Deixa eu ver se colocando a do melhor ou vice-versa? Vamos ver aqui se melhora. Tá melhorando aí, povo? Eu lhe ouço. Consegue me ouvir? Só não lhe vejo muito bem. O pessoal está aqui dizendo que o áudio não está legal. Vou colocar do celular. Tá. Para vocês que estão aí assistindo, é só o de Alcilene que está tendo essas interferências? O meu também está tendo? De Alcilene, para mim, travou de vez. Áudio, imagem, tudo. Só o dela. É o seu sinal aí, viu, Alcilene? Agora? Se você sair e voltar, será que melhora?
Ai, perfeito. Melhorou? Ótimo. Que bom. Bem, então vamos lá. Retomando. Penso que há um desafio da política pública é expandir os serviços relacionados ao enfrentamento à violência contra as mulheres, para que tenha não só nos grandes centros, nas grandes cidades. Disse o exemplo da Casa Abrigo, mas eu posso falar, por exemplo, da própria Ronda Maria da Penha, que é outro serviço que integra a rede de enfrentamento e está num processo de expansão, de interiorização. Há um planejamento da instituição da Polícia Militar e do governo do estado da Bahia, por óbvio, para expandir esse serviço. Hoje, nós estamos em 22 cidades, mas nós temos mais de 400 municípios, né? Então, a gente tem que pensar... 417 municípios, desculpe, mas é muito pouco. Então, a gente precisa pensar nas estratégias enquanto política pública para expandir, porque o fenômeno da violência contra as mulheres, infelizmente, está em todos os lugares, em todas as cidades. Nenhum lugar, nenhuma cidade está livre ou não acontece situação de violência. Então, nós temos que criar estratégias para que em todos os lugares, em todas as cidades, os municípios, haja, sim, uma atuação estatal para frear, barrar, enfrentar essa violência. Então, estabelecer uma política que atinja aquela determinada localidade e atenda os anseios daquela comunidade. Não é um problema que deve ser pensado no campo privado. Não é um problema da mulher, não é um problema lá daquela casa, do vizinho, da vizinha, o problema dele. Não, é o problema de todo mundo. Então deve ser pensado enquanto política pública. Há esse desafio que eu enxergo, sim, nós avançamos, não tem como dizer que não avançou. A criação da Lei da Maria da Penha é um avanço enquanto política pública de enfrentamento à violência contra as mulheres. O que nós já temos de equipamento, por exemplo, outro equipamento que eu considero muito interessante, muito importante, porque atua com a assistência social, orientação jurídica, o CRAM, CRAS ou CREAS, né? Eles atuam com essa finalidade, assessoria jurídica, assistência social e orientação no campo psicológico. Olha que serviço importante, interessante e deve ser expandido. Então, nós temos centros de referência específico para mulheres, ainda também em poucos municípios, em poucos lugares. Então, o desafio é expandir essa política pública. Isso tem acontecido, sim, mas ainda é um desafio enquanto política pública, porque a violência contra as mulheres é isso, né? É um fenômeno complexo, deve ser enfrentado em todas as suas circunstâncias. No sentido, eu digo que violência contra a mulher é um problema político, é um problema social e é um problema jurídico. A gente não pode pensar em enfrentar um problema assim com solução simples. Solução simples, problema simples. Solução complexa, problema complexo, como é a situação da violência contra as mulheres. Então, tem que se pensar no campo de legislação, de penalização, sim. Mas tem que pensar no campo de educação, sim. Tem que pensar no campo de assistência, sim. Porque, por exemplo, com essa mulher que sofre violência, eu tenho que vir com a solução prática. Olha, eu tenho dependência econômica desse agressor. É uma das situações de violência e que faz com que essa mulher, muitas vezes, permaneça nesse ciclo de violência. Ok, se eu denunciar, é a preocupação que passa na cabeça dessa mulher. Como é que eu vou pagar o aluguel? E o gás? E a luz? Quem vai botar comida na mesa? Como meus filhos vão ficar com fome? Olha quanta dificuldade que essa mulher enfrenta para romper esse ciclo de violência. Então, isso deve ser pensado enquanto política pública. Então, tem que dizer para a mulher que há um serviço de assistência social, onde ela pode ser encaminhada e ter programas de transferência de renda, pode conseguir um aluguel social, ou não tem onde ficar, pode ir com seu filho para uma casa-abrigo e permanecer numa casa-abrigo, ou uma casa de passagem. Eu tenho que criar estratégias e tem que ter os mecanismos para que ela consiga romper com esse ciclo de violência. Eu não posso voltar para a mulher, o problema é seu, vai denunciar e só isso resolve. Não, só isso não resolve.
Só isso não resolve, é parte do problema. Não resolve todo o problema. Então, tem que os serviços estarem dialogando. Por isso, a política fala em rede. A rede deve estar entrelaçada, deve estar articulada, deve negociar, dialogar e enfrentar conjuntamente. A Ronda Maria da Penha consegue resolver o problema da violência contra as mulheres sozinhas? Sozinha não, é muita pretensão se eu dissesse isso. Não resolvo, não resolvemos sozinhos enquanto Ronda. A Polícia Militar do Estado da Bahia resolve sozinho o problema da violência contra as mulheres? Não, não resolve. O Ministério Público resolve sozinho o problema de violência contra as mulheres? Não. Defensoria? Não. O Poder Judiciário resolve sozinho? Não resolve. A lei só criou, pronto, resolveu o problema. Porque aqui no Brasil a gente, infelizmente, tem uma cultura que acha que a partir do momento que se criou uma lei para determinada situação, a gente resolveu o problema. Não resolve. Não resolve o problema de violência contra as mulheres só com a criação da lei. A lei é importante? Lógico, tem que ter, é importante, mas não é só isso. É um problema jurídico, como eu falei, mas é um problema social. Se é um problema social, por que tantas mulheres sofrem violência? Então tem que discutir, falar, dialogar sobre gênero, equidade de gênero. Isso envolve o campo educacional. Então, olha como falar de violência afeta várias áreas, vários campos do saber. Não é algo isolado, por isso é complexo. A gente deve pensar assim, deve pensar enquanto política pública, para expandir, para ampliar, para que outras mulheres tenham condição e elementos e segurança para romper com esse ciclo de violência o mais rápido possível. Ficar, e aí eu já estou falando aqui com alguma mulher, ou alguém que quem está ouvindo aí conhece. Ficar na situação, no ciclo de violência, permanecer, só faz com que essa violência se intensifique. E isso pode gerar o feminicídio. Dificilmente nós temos uma situação de feminicídio onde nunca tem existido outras violências que tenham acontecido antes, né? Ou a violência psicológica, a violência moral, a própria violência física, isso vai se intensificando, agravando, até culminar no máximo que é a perda da vida, né? Que é o nosso bem maior. Então, a gente precisa pensar nesse complexo que é a questão da violência contra as mulheres, né? E ficar nesse ciclo de violência é algo que só faz agravar, né, a situação, a condição da mulher. Não vai o problema não se resolve sozinho. Não vai resolver. O importante é romper com esse ciclo de violência o mais rápido possível. O rompimento com esse ciclo de violência é garantia de vida. É garantia de vida. Romper o mais rápido possível com esse ciclo de violência é garantia de vida. E vida com autonomia, com dignidade, com respeito, né? Porque às vezes também a mulher permanece nesse ciclo de violência e pensa, poxa, mas e com quem eu vou ficar, né? Já tô há tanto tempo nesse relacionamento, e aí se eu sair, aí tem um ditado. Ditado é importante porque a gente precisa enfrentar no campo cultural, no campo social a violência. Antes mal acompanhada do que só. Não consegue lidar com estar sozinho, né? Pô, ele me humilha, me bate. Se eu sair, eu vou achar quem? Então a gente tem que trabalhar essa dependência emocional para romper o mais rápido possível, porque a tendência é que essa violência se intensifique. E a mulher vive uma vida sem autonomia, vive uma vida sem liberdade, vive uma vida sem dignidade. Nós somos seres criados para a liberdade, para a autonomia, para a dignidade. Menos que isso, nenhum de nós deve aceitar. É lindo te ouvir falando isso, sabia? Muito motivador, e eu espero que realmente esse nosso bate-papo aqui esteja ajudando a muitas pessoas que precisam, ou de pessoas outras que algum de nós conhece e que pode de alguma maneira ajudar também, levar uma palavra, aconselhar,
não sei, motivar para que rompa, de fato, esse ciclo de violência. E você falando aí sobre tantas questões, me suscitou outras aqui que eu estou com dúvida e quero saber de você como é que funciona. Por exemplo, a mulher ela tem a medida protetiva, só que aí existem filhos na relação. Como se dá essa relação entre o pai das crianças com os seus filhos, desde quando aqueles filhos estão sob a custódia da mãe? Né? Como é que se dá esse tipo de relação a partir do momento que existe a medida protetiva, por exemplo? Perfeito. Perfeito. Bem, nós temos medidas protetivas, normalmente na situação em que a criança sofre também a violência. Ele é agressivo não só com a mulher, ele é agressivo também com as crianças. A medida protetiva pode ser extensiva, pode se ampliar, pode também abranger a mulher que sofre a violência e os filhos. Também pode ser ampliada, por exemplo, ele me ameaça, me agride e ameaça minha mãe, ameaça meu irmão, ameaça minha irmã, ameaça minha amiga. Essa medida protetiva também pode se estender para minha mãe, para meu irmão, para o meu amigo, para minha amiga, para todas as pessoas pelas quais ou nas quais ele tenta ou pratica, melhor dizendo, pratica a violência. Então, pode sim a medida protetiva atender tanto essa mulher como qualquer outra pessoa do ciclo dessa mulher que é atingido por essa violência, por esse agressor. Então, o filho tem sido agredido, essa relação dele enquanto pai para com as crianças não tem sido boa para o interesse da criança, então a medida protetiva pode se estender de modo que também ele não venha se aproximar, que é uma das medidas protetivas, ele pode ser impedido de se aproximar da mulher, dos filhos e de todas as pessoas que essa mulher se relaciona e que ele também pratica violência. Então, ele pode ser, digamos, o juiz às vezes determina, olha, ele não pode se aproximar da mulher, dos filhos, nem dos familiares dela, nem dos amigos, em 500 metros. Ou então, não pode entrar em contato com essa mulher por nenhum meio, pelo WhatsApp, por e-mail, por nenhuma rede social. Então, são algumas medidas protetivas. Estou dando alguns exemplos de medidas protetivas. E isso, sim, pode atender tanto a essa mulher quanto as outras pessoas que são atingidas por essa conduta violenta. Então, é possível, sim, há essa previsão e ela deve ser aplicada toda vez que se observar a existência da violência nesse formato. Agora, isso não acontece, né? Alguns dizem assim, e que eu também até tenho questionado se é isso mesmo, né? Não, ele me agride, mas ele é um bom pai. Como ele vai poder ser um bom pai? Né? Ele está provocando danos a essa criança. Mesmo que considerando que alguém venha a considerar esses danos como indiretos. Para mim é direto. Tá? Mas, dentro desse contexto, pode ser assim, não, ele é um bom pai, e aí essa medida não ser extensiva aos filhos. Pode acontecer de que haja a manutenção regular da questão da guarda, da tutela, porque aí a gente também está falando de outro direito, que é, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, onde vai haver o direito de família, onde vai haver a avaliação do melhor interesse da criança, então tudo isso deve ser avaliado pelo juízo competente. Bem, então, em mantendo esse relacionamento do pai com os filhos, e há uma medida protetiva que impede a aproximação desse agressor em relação à mulher que sofreu a violência, nós chamamos essa mulher de sobrevivente. Né? Tá? Então, essa mulher sobrevivente que conseguiu romper esse ciclo de violência, que conseguiu se libertar dessa relação violenta, dessa relação abusiva, então, ela que tem essa medida protetiva em seu favor, e isso não é extensivo aos filhos, e ele tem a visita regular, a rotina aí, né, da guarda, digamos, você fica em 15 dias com o filho. Nesse caso, há de se escolher uma pessoa, um terceiro, um parente, um amigo, para que possa intermediar
essa entrega das crianças. A mãe entrega a esse terceiro, que por sua vez entrega, né, ao agressor para que mantenha as visitas, a guarda regular em relação aos filhos. Ele não pode entrar em contato diretamente com a mulher, ele não pode ir diretamente ao endereço dessa mulher, porque senão ele estará violando essa medida protetiva, se na medida protetiva disser que ele não pode se aproximar dessa mulher. Então, há que se estabelecer essas condições para que haja manutenção regular da guarda e das visitas aos filhos menores. Mas isso não pode servir de desculpa, porque é isso que tem acontecido também. Os filhos estão sendo usados, né, como desculpa para novas práticas de violência. Então, isso também não deve ser aceito, não deve ser admitido, e uma vez acontecendo, o juiz deve ser informado para que adote as medidas judiciais cabíveis. Mas, se não acontecer, as visitas vão permanecer e um terceiro vai intermediar para que ela aconteça em relação aos filhos. Ele violando, ele descumprindo, pode gerar inclusive prisão em flagrante, porque descumprimento de medida protetiva é crime. Perfeito. Tenho aqui uma pergunta de Thaís Grandim. Ela está bem atuante aí na nossa live. Ela lhe pergunta o seguinte. Um abraço. Aliás, não só ela, a Rafa Queca, eu já vi que está bem atuante, Érico também. Estou guardando aqui as perguntas e vou fazer. Thaís pergunta o seguinte. E tem ocorrido denúncias com o novo mecanismo que o governo tem divulgado? Aquele xizinho na palma da mão, que é na farmácia, é a campanha Sinal Vermelho, que foi feita em parceria com as farmácias para fazer as denúncias de agressores. Então, ela está querendo saber se, de fato, esse novo mecanismo tem ajudado, né? É mais um mecanismo, e todo mecanismo que vem, que soma a esse enfrentamento, eu considero como importante. É uma campanha encabeçada pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, né, está aí acontecendo em todo o país, e a tentativa é justamente de criar, assim, alternativas para que essa mulher, porque o lugar que normalmente, dentro desse contexto de isolamento social, se frequenta é farmácia e supermercado, que essa mulher tenha essa situação de denúncia facilitada porque o ambiente que ela ainda consegue ir frequentar. Então, considero como interessante e importante essa estratégia. Se a guarnição da Polícia Militar for acionada, irá ao local e adotará as medidas legais estabelecidas. Então, a gente já está falando de uma outra coisa que é importante. Eu estava lendo aqui, alguém comentou que eu não adianta criar política pública nem tecer uma rede socioassistencial e de amparo legal se a mulher não aceitar a ajuda que ele está sendo oferecida. Bem, olha, que eu não consigo enxergar quem fez esse comentário. É só para a gente refletir mesmo, tá? Pronto, é só para a gente refletir. A gente tem que ter cuidado quando fala de violência contra a mulher para não julgar. São diversas as razões que fazem com que essa mulher permaneça nesse ciclo de violência. Eu disse aqui algumas. Ela está por medo, e o medo, muitas vezes, pode nos paralisar. Quantas vezes você sentiu medo de uma dada situação e você não conseguiu fazer nada? E alguém que estivesse vendo diz, mas por que não fez nada? Porque o medo também pode produzir em algumas pessoas esse efeito, a paralisia. Ela pode estar por uma dependência emocional, psicológica, pode estar por uma dependência financeira, pode estar porque, como é que eu vou criar meus filhos sozinha? Pode estar porque, poxa, eu casei para a vida toda e eu felizes para sempre. Como é que eu vou chegar na minha comunidade religiosa separada sem meu marido? Ela pode estar porque a família, a mãe disse assim, seu pai fazia isso comigo a vida toda e você agora está reclamando, isso aí não é nada. Então, ela pode estar porque não há apoio familiar para romper com esse ciclo de violência. Eu estou dizendo isso porque a gente deve cuidar que o culpado pela violência é quem pratica a violência. Quem sofre violência, o que ela precisa é de apoio, de acolhimento, tá? O nosso dedo apontado em julgamento em nada ajuda a romper com esse ciclo de violência. Então, a gente tem que entender que o julgamento, ela já está enfrentando tantas violências, não seja você a praticar mais uma contra ela, que é o julgamento.
E a gente julga às vezes sem palavra. O nosso corpo reflete muitas vezes o nosso julgamento. Ah, para isso, tá porque gosta de apanhar. Eu posso falar isso e eu posso dizer isso sem palavras. E a mulher sente, a mulher percebe esse julgamento. E ela muitas vezes inicia essa situação de violência. O relacionamento, a grande maioria deles não começou com a violência, não. Começou com aquele homem perfeito, com aquele príncipe encantado, aquele que atendia todos os seus interesses. Ele era perfeito. Só que no decorrer, ele começa a te isolar da tua rede, né? Então, isolamento e controle. É importante observar isso, porque se existe isolamento e controle, provavelmente nós estamos diante de um relacionamento abusivo. Tá? E isso pode evoluir, sim, para a violência. Então, você já não sai mais com seus amigos. Desculpe até lhe interromper, eu queria lhe perguntar sobre isso. Existem sinais que o homem dá para que a gente perceba que ele é um potencial agressor, né? Que ele pode tornar aquela nossa relação abusiva. Existem perfis pré-estabelecidos de pessoas que podem levar até esse ponto aí, se a gente não se desvencilhar antes da relação? Bem, na relação, os dois pontos que eu considero chave é você observar se está havendo isolamento e controle. O isolamento faz com que ele tenha um domínio completo sobre você e você perca a sua rede imediata de apoio, tá? Você só sai, eu vou dar alguns exemplos aqui. Poxa, Nhoninho é tão perfeito, tão legal. Agora você só sai com o Nhoninho. Inclusive, se suas amigas marcarem o encontro, ele vai. Não, eu fico aqui na mesa, ele lhe acompanha. Não, eu lhe deixo no trabalho, ele lhe leva. E você vai interpretando tudo isso como cuidado. E você não consegue mais manter sua rotina e seus relacionamentos. Nós somos seres plurais. Nós nos relacionamos com diversas pessoas, né? Em contextos diferentes. Então, é importante ter amigo, é importante ter colega de trabalho, é importante as nossas relações, essas relações serem mantidas como um todo. Então, um relacionamento abusivo, o que acontece é esse isolamento. Ele lhe blinda de modo que você já não consiga ter acesso à sua rede imediata. Você já não sai mais com suas amigas, então você não conversa com elas sobre nada do que está acontecendo no seu relacionamento. Um eventual problema você já não vai falar, porque você já não estava mais mantendo aquele relacionamento. Você, lá com a sua família, ele é ótimo. Normalmente ele é gente boa. Ele vai ser um cunhado maravilhoso, vai ser prestativo. Então, para as outras pessoas, para o externo, ele vai ser uma pessoa, em regra, maravilhosa. Todo mundo vai enxergá-lo com esse olhar. Mas você está aqui naquela rede isolada, né? Então, isolamento é importante você observar. Se você perde os seus relacionamentos, deixa de ter a sua rotina de vida, se relacionar com as pessoas que você se relacionava, cuide, porque você já pode estar em um relacionamento abusivo. Você já não sai mais com seus colegas ou com seus amigos, já não conversa. Com quem é que você está conversando? Só pode conversar se for com ele, ele tem que controlar toda. Controle, é outra coisa que eu estou falando, né? É o isolamento e o controle. Controla toda a sua vida. Controla o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, o que você vai vestir, o que você vai comer, onde você vai, que horas você volta. Controla tudo da sua vida. Lhe blinda por completo. Então, se isso existe, há esse isolamento e esse controle, quando isso se estabelece, o que nós temos em contrapartida é a perda de autonomia. E aí é um problema. Quando a gente perde a autonomia, o outro exerce o domínio. E quando o outro exerce o domínio, faz o que quer. Inclusive com o uso da violência. Isso vai se instalando muito lentamente. Ou não, né? Tem algumas situações que não se instalam tão lentamente assim, são mais imediatas. Né? Mas isso vai se instalando e muitas vezes você vai interpretando como coisa bonita, florida, porque lá na historinha, na infância, você ficou ouvindo a história do príncipe encantado
que ia lhe salvar, lhe libertar, e felizes para sempre, lhe entrega flores e bombom. Então você ficava escutando isso e você acredita nesse príncipe encantado que apareceu lá, que leva você para o trabalho e lhe pega do trabalho, mas ele faz isso com o interesse de que você não tenha e não mantenha contato com outras pessoas, né? Lhe isolando, lhe blindando. Então, isso é importante observar. Isolamento e controle. E a gente vai interpretando, como eu disse, isso como um cuidado, uma atenção. Ah, ele me ama tanto, ele só quer o meu bem. Ele Não é bem isso, né? Oh, é. É bom todo mundo ficar atento. Isso vai Eric, invadindo a sua autonomia. Ó, ele só quer o seu bem, mas sem autonomia. Ele só quer seu bem, mas desde que você não questione a vontade e o interesse dele. Ele só quer o seu bem, desde que você só faça o que ele quer. Deixa então, ele imperar, né, sobre sua vida. Bom. Eric, ele é cofundador daqui do site, e ele está dizendo assim, ó, tá brincando. Acabei de descobrir que estou vivendo em um relacionamento abusivo, se referindo à esposa dele. Vigia, vigia. Vigia, né, Eric? Tem aqui até uma pergunta dele, inclusive. Ele pergunta o seguinte: existe alguma relação entre armas de fogo em casa e feminicídios? Sim, sim. Nós temos uma relação, sim. A pesquisa que fala, né, que a facilidade com acesso à arma de fogo faz com que, imagina, está havendo uma prática de uma violência no ambiente doméstico. O marido está agredindo a esposa. Se ele tem a facilidade de ter uma arma de fogo, a probabilidade de ele utilizar esse instrumento é muito maior, né? E é um instrumento letal que ele tem acesso fácil. A qualquer momento ele pode utilizar. Então isso sim intensifica, é um problema, é uma situação que quando nós fazemos análise de risco, se a mulher que sofre violência aponta assim, não, meu companheiro tem arma de fogo, você coloca vários problema grave ali. O fato de ter acesso a uma arma de fogo potencializa a vulnerabilidade dessa mulher, sim. Potencializa. Né? Porque posso usar muito facilmente essa arma de fogo e é um instrumento letal. Então, tem aquela coisa do perdeu a cabeça, estava nervoso e já foi. Não pensei direito e aí atirou. E isso é utilizado, inclusive, olha como a gente tem uma sociedade bem que precisa rever a sua forma de pensar. Agora, isso é algo também que não justifica, né? Exatamente. Perder a cabeça, ficar nervoso, isso não justifica. Mas eu estou usando isso como exemplo para a gente observar como as construções são feitas para a gente normalizar e aceitar determinadas condutas. Por exemplo, quando a gente fala de estupro, aí a mulher está andando na rua de mini saia e de top. Um monte de gente vai dizer que se essa mulher que está de mini saia e de top e sofrer estupro, então é porque ela procurou, teve o que procurou. Também estava andando assim na rua. Quantas vezes a gente ouviu isso? Então a gente legitima a conduta do que pratica a violência e culpabiliza a vítima. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Para nos nossos discursos, porque a gente foi socializado assim, achando que é uma forma de ser, que o meu corpo pode ser dominado pelo outro. E não pode. O meu corpo me pertence, né? Ele é inviolável. E isso acontece em transporte público. Por que isso acontece com as mulheres nos transportes públicos, por exemplo? Assédio, né? Porque o corpo da mulher, a forma de socializar é no sentido de que é para satisfazer a vontade sexual, o impulso sexual do homem. Tá lá, tá aqui
aqui, tá fácil, tá com essa roupa aqui fácil, então posso satisfazer a minha lascívia aqui, acochando nessa mulher. Isso não acontece. Por isso a necessidade de legislações específicas, porque o homem não fica preocupado em pegar um transporte público cheio. Fica? Homens, me digam aí, homens que estão assistindo. Em regra, você não vai ficar preocupado de alguém lhe acochar no transporte público cheio. Homem. Mas a mulher fica, vai pensar 2 vezes antes de pegar esse transporte público. A mulher vai pensar 2 vezes antes de atravessar uma rua que ela perceba que está um pouquinho escura ou que ela não está vendo outras pessoas, porque ela tem medo de sofrer uma violência sexual. Isso não acontece com o homem. O homem pode até se preocupar de que ele vai ser roubado. A mulher não. Ela pode se preocupar que vai ser roubada, mas ela também vai se preocupar de sofrer uma violência sexual. Isso está presente dentro da nossa sociedade. Então a gente precisa falar sobre isso para a gente não culpabilizar a vítima pela violência. Por isso eu frisei aquela colocação, né? Porque a gente foi socializado assim, muitas vezes culpando a pessoa que sofre a violência. Né? E desculpando aquele que pratica a violência. E foi o crime passional, é porque ele estava com muito ciúme. A gente legitima o ciúme, muitas vezes. A gente passa a colocar o ciúme como algo positivo no relacionamento. Ciúme é sinônimo de posse. Eu quero ter o domínio, o poder, o controle sobre aquele corpo, sobre aquela vida, sobre aquela existência, sobre aquela pessoa. Ciúme não é bom, amor é bom. Amor não é igual a ciúme. Amor não é sinônimo de ciúme. Então, ciúme deve ser banido desse relacionamento. A gente está lidando com pessoas autônomas, pessoas que se respeitam e consideram, e estão nesse relacionamento enquanto querem estar. Quando não quiserem mais estar, devem ter autonomia de sair, de ir viver outras histórias, porque são pessoas que são livres para escolher homem e mulher. Então, ciúme não deve ser desculpa também. Porque, não, matou porque estava com ciúme. Estava com ciúme porque estava achando que tinha domínio, tinha controle, tinha posse, tinha propriedade. Então, a gente deve revisitar esses conceitos para não estar desculpando aquele que pratica violência e culpabilizando. Não, matou porque ela traiu. Sim, e isso é justificativa para matar. Então a gente fica aí muitas vezes com um discurso que legitima o autor e culpabiliza a vítima. A gente tem que começar a colocar as coisas no lugar. O autor da violência é sempre o culpado. A vítima é a vítima. Ela deve ser protegida, preservada. Sempre. Perfeito. Julgamento. Perfeita a sua colocação. Amor é uma coisa, ciúme é outra e não devem se misturar. Muito menos usar justificativas para cometer crime, seja ela qual for a justificativa. E a gente também tem que ter o cuidado para não estar reproduzindo essas situações que culpa realmente a vítima. Muito bem colocado isso que você disse. Eu queria te passar aqui a pergunta de Rafa Keka, se eu não me engano. Mas no caso, aí voltando para a questão do pai, que é o agressor, que a gente estava falando agora há pouco, ela pergunta o seguinte: mas no caso do pai agredir somente a mãe, como seria essa relação dele com os filhos para que não continuasse a ser uma violência com a mulher? Bem, se a medida protetiva não for extensiva aos filhos, ele vai continuar podendo fazer as visitas regulares dentro do direito de guarda que ele tem, porque hoje nós temos uma previsão que a regra é que a guarda, inclusive, seja compartilhada. Conseguindo me ouvir, gente? Travou aqui um pouquinho? Travou, mas eu consegui compreender. Tá, acredito. Pronto. Então, nós temos como regra hoje em dia a possibilidade, a questão da guarda compartilhada. Então, se a violência, em princípio, não atinge os filhos, o juiz provavelmente não vai
estender essa medida protetiva para os filhos. Então, as visitas poderão ser mantidas regularmente. A guarda compartilhada poderá continuar sem sofrer qualquer solução de continuidade. Lógico que o homem vai ter que observar para não descumprir a medida protetiva. Digamos, essa criança está lá com a mãe, está lá na casa da mãe. Ele pode ir até a casa da mãe, pegar essa criança, se a medida protetiva disser assim, olha, não se aproxime de Maria por 200 metros. Se ele parar na porta, ele está violando essa medida protetiva porque ele está a menos de 200 metros. Então, ele está descumprindo a medida protetiva. E ele está, neste caso, praticando um crime. Então, há que haver a articulação no sentido de eleger uma terceira pessoa para que possa intermediar. Porque também, digamos, eu tenho uma criança de 3 anos de idade. Eu não vou mandar, vá sozinho, pegue o ônibus e vá lá para a casa do seu pai. Não é assim. Não é isso. Não? Então, há que se estabelecer um terceiro nessa relação para intermediar, de modo que ele não descumpra a medida protetiva e continue a realizar as visitas e exercer a sua guarda compartilhada muitas vezes. Então, isso é possível. Só há que observar para ele não descumprir a medida protetiva, né? Porque se ele descumprir, não vai justificar, não, estava aqui porque eu vim pegar meu filho. Não, não pode. Estava aqui porque veio pegar o filho, está cumprindo uma medida protetiva, é crime, vai ser preso em flagrante. Então, é mais uma situação para ele responder e ser penalizado. Então, deve observar estritamente o que estiver escrito na medida protetiva. Eu tenho aqui outra pergunta de Charlene agora. Ela fala, caso a vítima não queira pedir a medida protetiva por medo, uma amiga pode pedir ou um parente? Uma pessoa pode pedir por outra? Vamos lá. É importante, por exemplo, é até importante a gente falar sobre isso assim. Eu estou vendo meu vizinho, minha vizinha, que está sofrendo uma situação, está sendo agredida agora. Eu posso chamar alguém, posso ligar para a polícia e chamar, posso e devo. A gente deve desconstruir, sim, o tempo todo fala sobre briga de marido e mulher, tem aquela coisa, né? Ninguém mete a colher sim. Mas a prática, aquilo que você falou logo no início, o problema é que a gente muitas vezes usa um discurso que não reflete a nossa prática. A gente já tem utilizado, sim, enquanto discurso que deve meter a colher. Mas quando acontece do meu lado, eu prefiro fingir que eu não estou ouvindo na prática, né? Eu digo assim, o problema não é meu, vou me meter, daqui a pouco eles estão aí juntos, e aí eu me meti, mas se eu não fizer nada, pode acontecer um feminicídio aqui no meu lado. E eu fico aqui, ó, com as minhas mãozinhas também, com responsabilidade, porque eu podia evitar e não fiz o que eu podia fazer. Uma vida foi ceifada, eu podia fazer alguma coisa e não fiz. Eu tenho responsabilidade social nisso também. Então, sim, a gente deve partir não só em relação ao discurso, mas ter uma prática que não admita violência. Presenciei, ouvi violência, não devo admitir, não devo aceitar. Em nenhuma hipótese. Então, está acontecendo aqui, minha vizinha está sendo agredida, aciona o 190, uma viatura policial vai até o local e vai adotar as medidas que a lei estabelece para uma prática delitiva, né? Então, vai adotar as medidas, vai pegar o agressor, vai conduzir a delegacia, enfim, vai adotar as medidas que o caso, assim, requer. Eu sou a mãe, eu sou um parente, está acontecendo agora. Eu sou amiga, está acontecendo agora, eu estou vendo. Posso acionar? Posso. Então, essa manifestação por parar a situação de violência não precisa ser e não deve ser só da mulher. Deve ser de qualquer pessoa que está ali presenciando, acompanhando, sabendo. Inclusive, há um projeto de lei que foi aprovado pelo Senado que obriga os condomínios, né, ainda está em tramitação, mas obriga os condomínios a denunciar, a acionar a polícia nas situações de violência contra a mulher. Vocês sabiam disso? Então está em tramitação, justamente era para ser da nossa rotina, né? Mas como não caiu ainda na rotina, a gente precisa obrigar no que se refere à lei para ver se
isso se torna uma prática dentro da nossa sociedade. Então, está tramitando aí, nós esperamos e acreditamos, e é uma coisa importante de acontecer mesmo, que haja essa obrigação dos condomínios a acionar a polícia no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, sim, devemos nos envolver, devemos chamar. Só uma questão. Nesse caso aí do condomínio, o síndico, a síndica ou qualquer morador pode fazer isso? Sim, síndico, síndica, qualquer morador. Neste caso da legislação, há a previsão de compelir o responsável pelo condomínio, no caso o síndico, a denunciar. Ele não pode ficar pensando se ele vai fazer ou não, se a lei chegar a ser aprovada, né, nesses termos. Ele deve fazer. Hoje ele pode pensar, eu não tenho muita obrigação, eu posso, não posso. Pode ser que ele venha a refletir sobre isso e decida não acionar. Com essa modificação, caso a lei efetivamente seja aprovada, ele tem o dever legal de agir, ele tem a obrigação de fazer. Né? Então, há essa mudança de cenário que acho que é uma medida interessante, sim. Então, quem tem conhecimento, sabe o que está acontecendo, interfira, chame, acione. Está acontecendo agora o 190. A viatura mais próxima vai ser deslocada para atender essa situação. Eu sei que está acontecendo, a minha amiga está sendo agredida, minha irmã está sendo agredida, está sofrendo violência. A violência não está acontecendo agora, não está numa situação de flagrante. Como eu posso fazer? Eu posso também acionar o Ligue 180, que é a central de atendimento à mulher, né? Então, eu vou ter as orientações, vou ter os encaminhamentos respectivos. Então, serviço Ligue 180, esse serviço federal, é importante também no enfrentamento à violência contra as mulheres. Pode acionar o Ligue 180, tá? Denunciar, o serviço também serve como orientação, então é possível. Ligue 180. Eu sei assim, mas já acionei o 180, o que mais eu posso fazer? Ela continua nesse relacionamento, tá apanhando porque gosta, que alguns dizem isso, né? É porque quer. Não viva a gente ouvir esse tipo de comentário. Porque gosta. Porque ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar, exatamente. O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer é encorajar essa mulher, fortalecer essa mulher, para que ela rompa o mais rápido possível com esse ciclo de violência. Ela saiba que ela não está sozinha. Dados também. Dificilmente uma mulher rompe o ciclo de violência sozinha. Você tem que pegar essa mulher, bora comigo aqui na delegacia, apoio, né? Vamos comigo aqui ao Ministério Público, vamos comigo aqui à Defensoria, vamos comigo aqui no Centro de Referência, que são portas de acesso que favorecem e facilitam o rompimento desse ciclo de violência. Pode ser que inicialmente ela não queira ir na delegacia, mas aceite ir em um centro de referência, onde tem orientação no campo da assistência social, no campo psicológico, no campo da assessoria jurídica, que vai fortalecê-la a ponto de fazer com que ela rompa com esse ciclo de violência. Então, o que eu posso fazer é encorajar a mulher, ela saiba que você está ali, sem julgamentos, sem dedinho apontado, nem falando, nem com o seu corpo. Acolher integralmente, ouvir, uma escutativa, prestar atenção nas necessidades dessa mulher efetivamente. Então, acolhe, encoraje essa mulher, fortaleça de modo que ela consiga romper o mais rápido possível com esse ciclo de violência. Diga, eu tô aqui com você, eu vou com você, você não tá sozinha. Isso ajuda, isso faz diferença, isso transforma. E você pode sim ajudar a transformar a vida de uma mulher que sofre violência com esse tipo de atitude. Então, encoraje, fortaleça, diga que você vai com ela, que você tá aqui, e ela com certeza vai conseguir chegar no tempo dela, porque a gente também precisa respeitar. Cada mulher tem seu tempo para romper com esse ciclo de violência. Algumas podem romper rapidamente, outras, infelizmente, podem levar anos para romper com esse ciclo de violência. E a gente tem que encorajar, fortalecer, dizer que está ali, para que ela consiga fazer o mais rápido possível. Mas nós devemos entender que há sim um ciclo de violência que impera nessa relação, que está aí posta. E que isso
afeta esse rompimento, né? Mais imediato. Então, a gente compreendendo isso, não vai julgar. Eu estou repetindo tanto o ciclo de violência, alguém pode estar perguntando, mas que diacho é esse negócio desse ciclo de violência, né? Há estudos que falam de que a violência contra a mulher, ela acontece em ciclos, né? Usa a expressão ciclos, mas de fato ela não é tão cíclica assim, ela é meio, eu acho que É tão redondinha, né? ela faz umas voltinhas assim. E se estabelece, em regra, 3 fases para esse ciclo de violência. A primeira fase que é apontada é o acúmulo da tensão. Né? Você fica ali naquele relacionamento pisando em ovos e tudo pode gerar a própria violência, a prática da violência. Então vai acumulando aquela tensão nesse relacionamento. E a próxima fase é a violência em si, é a prática da violência em si. Então a explosão, a prática dessa violência, vem à tona essa violência. Então a primeira fase é acúmulo da tensão, segunda fase é a explosão e a terceira fase é chamada de lua de mel. Nessa fase, o homem volta a ser perfeito, volta a ser o príncipe encantado. Nunca mais vou fazer isso. Eu tava com o diabo no corpo. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu bebi. Eu vou fazer tratamento. Vou para o encontro de casais. Vou fazer terapia. Tudo que você vier a propor na fase da lua de mel, ele vai aceitar. E chama de lua de mel, não é sem razão, né? Ele vai fazer as coisas dentro de casa que nunca fazia. Ele vai lhe levar para jantar fora, ele vai lhe levar para viajar. Eu vou lhe interromper só um pouquinho, porque eu já estou preocupada, a gente já tem quase 2 horas aqui falando, e a gente está com menos de 10 minutos para poder encerrar essa live, que ela vai cair. E ainda tinha muitas perguntas aqui a lhe fazer, né? Inclusive das pessoas que estão participando. Eu vou lhe fazer a pergunta, vou colocar as perguntas que foram feitas, mais 2 que eu recebi aqui, que é o seguinte, foi de Luana. Mulheres em espaços de poder, de autonomia, também é uma das causas do feminicídio, porque o machismo está tão enraizado que tudo é uma afronta à masculinidade do homem. Tem essa. Tem uma outra aqui de Rafa, novamente, que ela pergunta como as policiais mulheres evitam os danos psicológicos de trabalharem com algo tão violento. Eu não sei se a gente consegue responder a tudo isso nesse tão espaço de tempo curto que a gente tem agora, mas antes mesmo de partir para isso, eu já queria, de imediato, lhe agradecer por essa oportunidade. Você está aqui dando uma aula para a gente sobre a questão da violência contra a mulher. Eu queria poder ficar mais 1 hora aqui com você, mas infelizmente eu não vou poder. Mas te agradeço por esse momento, agradecer também à Polícia Militar da Bahia, que permitiu esse nosso encontro aqui de hoje. Agradecer ao Capitão Aguiar, que foi quem nos ajudou para intermediar todo esse nosso contexto, né? Me indicou para falar com você, embora já conhecesse seu trabalho. Então, agradecer também a todas as pessoas que estão aqui conosco, que voltaram na live para continuar ouvindo sua palavra, porque está sendo muito bom. Você está dando um show aqui de como, de fato, a gente enfrentar a violência contra a mulher e ajudar ela a sair desse ciclo, né? Que é tão ruim para a vida não só dela, como de toda a família dela, principalmente se tiverem crianças envolvidas nessa relação. Eu vou deixar o espaço agora aberto para você, se quiser responder, se der tempo ainda de responder a esse questionamento e fazer as considerações finais. Bem, a autonomia, isso afeta e também é um elemento nesse cenário de violência, pode ampliar? Sim, pode ampliar. Porque, como eu falei lá no início da nossa live, quando alguém que está numa situação de privilégio sente que esse lugar tem sido ameaçado, está sendo ameaçado, eu vou querer me impor com mais força ainda. E a gente foi socializado entendendo que a forma de fazer isso é por meio da violência. Então, o homem que percebe que a mulher está ganhando um espaço maior, uma autonomia maior, está aparecendo mais, isso para alguns é ameaçador.
E a forma como ele lida com isso, sim, é se impondo por meio da violência. Às vezes essa violência não é direta, né? Assim, a agressão física. Às vezes é indireta, diminuindo, dizendo: "Ah, isso aí é besteira. Isso aqui que ela faz, esse curso que ela fez é besteira." Aí fica fazendo um bocado de bestagem, não presta para nada, não serve para nada, e começa a desmerecer e deslegitimar tudo que você faz. Nada do que você faz é suficiente, nada do que você faz presta. Você não é mulher o suficiente, porque você tem que ser boa em tudo, e assim a gente vai construindo. Então, ele tenta crescer, lhe diminuindo. Então, observar essa questão. E sim, é uma causa que intensifica a violência. Em relação Os danos ao psicológicos para vocês policiais em lidarem com isso, né? assim, lá na Ronda nós temos um projeto com o nosso efetivo, né? Cuidando de quem cuida, porque se a gente não estiver bem, a gente não tem como ofertar um serviço de qualidade. Então a gente sempre desenvolve projetos específicos com o nosso efetivo para que esteja constantemente qualificado para atender mulheres em situação de violência. São histórias de vida que terminam nos atingindo em alguma medida, e sim, a gente precisa estar cuidando de quem realiza esse serviço para a gente não perder a qualidade do nosso atendimento. Então é importante sim que o nosso efetivo esteja bem. Eu só posso dar o melhor quando eu estou bem. Então a gente compreende isso. Nossa comandante é muito atenta em relação a isso. A Major Flávia Barreto, beijo. O efetivo da Ronda também que está acompanhando. Um abraço a todos. Então, nós temos esse cuidado, sim. Pronto, considerações finais. Agradecer, Mônica, por esse diálogo, por essa conversa tão produtiva, tão agradável, embora a temática seja tão dura. Eu digo agradável no sentido de que eu acredito que esse espaço a gente pode sim utilizar como um canal de transformação própria e de quem está à nossa volta. Então, é importante estar aqui, estar presente neste momento, presente no presente. Então, estar presente falando sobre isso, porque eu acredito que se a gente conseguir ajudar uma mulher, já foi muita coisa, né? Alguém se livrou de uma situação de violência. Então, agradeço pelo convite que você fez. Eu estou disponível para qualquer outro encontro como esse. A Polícia Militar tem um interesse em expandir, como eu já disse, esse serviço da Ronda Maria da Penha, porque acreditamos que isso fortalece a rede de enfrentamento. E acredito também nisso. A atuação junta, conjunta, sociedade, nós todos, Vai acabar. serviços públicos, para assim enfrentarmos a violência contra as mulheres. Beijo grande a todos. Obrigada. Beijo para você e todos também que acompanharam a gente. Vai ficar tudo gravadinho, viu, Osilene? Vou te mandar, inclusive, os comentários daqui. Quem quiser depois fazer um contato com você, esclarecer mais alguma dúvida, aí fica à vontade, tá? Obrigada, gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Até, tchau.